Obrigado a você, professor. Realmente é um privilégio muito grande para mim poder estar aqui hoje falando sobre algo, digamos assim, um pouco exótico, né, com a indústria do petróleo brasileira. Eu estava conversando antes de a gente subir a mesa com o Mauro. Não se fala muito de produção offshore no Brasil. E, na verdade, eu não vou nem falar apenas de produção offshore, vou falar especificamente de produção de campos maduros no Brasil. Tá? E aí vocês vão me permitir, antes de olhar para o futuro, a gente tem uma proposta muito clara para a indústria de campos maduros no Brasil, que eu vou depois passar para vocês. Mas a gente tem que voltar um pouco, não para o presente, mas para o passado, contar um pouco a história de como é que a gente chegou aqui. Tá? Hoje, a indústria de campos maduros, você tem no Brasil hoje 4 bacias produtor de campos maduros: Espírito Santo, Bahia, Bacia do Recôncavo, Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte. Né? A gente não fala muito, mas ainda assim essas bacias produzem hoje cerca de 140 mil barris de óleo por dia, só de óleo, o que é uma produção significativa, cerca de 7% da produção nacional hoje. Tá? A nossa proposta no futuro, eu tenho uma convicção de que permitiria praticamente dobrar essa produção, pelo menos na referência que eu tenho no Recôncavo e com os números que a própria PetroRecôncavo tem tido nos últimos 5 anos, é possível dobrar isso. E o que a gente vai tentar mostrar aqui são os efeitos econômicos sociais de dobrar a produção, porque quando você está falando de um campo maduro, onshore, você está falando de uma produção ali, perto de onde as pessoas moram, né, afetando alguns municípios do interior do país, no Nordeste, que mesmo na Bahia, depois de produzirem petróleo por cerca de 80 anos, tem um índice de IDH semelhante aos países mais pobres da África. Né? Então você vai a 100 quilômetros ao norte de Salvador e você chega em municípios como Araçás, onde ainda se produz uma quantidade razoável de óleo, que se produz há 60, 70 anos, e não existe nada, não ficou absolutamente nada. Não ficou riqueza, não ficou infraestrutura, não ficou conhecimento, não ficou nada. É extremamente pobre e, mais do que isso, extremamente dependente de uma indústria do petróleo que, se a gente continuar como está, vai ser sucateada. Né? Eu tendo a dizer que eu sou aqui com um papel duplo, o presidente da PetroRecôncavo, que é uma empresa que tem 15 anos, é uma empresa extremamente saudável, que tem conseguido crescer a produção em campos maduros na Bahia em torno de 5 a 6% ao ano. Todo ano, né, nos últimos 15 anos, enquanto que as bacias maduras apresentam um decréscimo médio de produção da ordem de 1,6%. Então, é um feito, eu acho, muito interessante. Mas como o presidente da BPIP, eu acho que eu posso durar pouco. Eu brinco com meus colegas diretores que talvez eu seja o coveiro da BPIP, porque depois de 17 anos de quebra do monopólio, os produtores independentes de campos maduros estão se extinguindo no Brasil. Né? Você só tem hoje cerca de 3% da produção offshore. Não está nas mãos da Petrobras. Né? E esses, digamos assim, batalhadores hoje, às vezes, têm que produzir um petróleo de ter o API de 38 graus e ter um desconto de $18 que a Petrobras faz só para receber esse petróleo. Então, com o preço de 49, você tem um desconto de 18, né, num petróleo que talvez no mercado internacional valesse até mais do que o Brent, vocês imaginam como é que a coisa está ficando um pouco inviável. Mas vamos contar um pouquinho da história aqui. Eu vim da Bahia, peguei um avião aqui hoje de manhã cedo. Baianos geralmente gostam de contar como tudo começou na Bahia. E tudo começou cá, né? Lá nos anos 30, no subúrbio de Salvador, dentro da cidade de Salvador, mais ou menos a 10 quilômetros de onde eu moro hoje, foi descoberto um poço de petróleo, no Lobato. Né? Em 1941, foi declarado o primeiro poço comercial em Candeias. Né? Por 20 anos, até a década de 60, todo o petróleo produzido no país foi produzido na Bahia. Por 40 anos, até a década de 80, a bacia do Recôncavo ainda era a bacia líder em produção. Tá? Ainda hoje, ela é apenas a 6ª bacia, produz apenas cerca de 40 mil barris de óleo por dia, ou seja, talvez menos que 2 poços de pré-sal. Né? Ainda hoje, depois de 75 anos de produção, ela é a 2ª bacia que mais produziu no Brasil. Fica ainda mais estranho você ir lá, né, visitar os municípios e ver que não ficou absolutamente nada. Né? Então, alguma coisa a gente sabe com certeza. Este modelo, que durou 80 anos, não funciona. Ele pode ter viabilizado um monte de coisa, pode ter viabilizado a própria Petrobras, pode ter viabilizado uma série de coisas que a gente está discutindo aqui, mas localmente esse modelo simplesmente não funciona. Talvez a crise possa nos levar finalmente a debater
um assunto que, de certa forma, foi cooptado ideologicamente, nunca se foi discutido, né, e tentar sair daí uma solução. Para vocês terem uma ideia de como isso foi cooptado, na mudança do marco regulatório do petróleo, houve apenas um artigo que foi vetado pelo presidente Lula. Um artigo de um deputado federal, inclusive do PCdoB, que previa a transferência de 100 milhões de barris de reservas de ativos da Petrobras para operadores privados de pequeno e médio porte. Né? Até hoje, houve uma compensação, onde o governo se comprometeu, a partir desse veto, a criar toda uma política de incentivo para o pequeno e médio produtor, e até hoje o que a gente viu é absolutamente nada. Voltando um pouco para a história da Bahia, né? Nesses 75 anos, vocês vão me permitir citar aqui um pouco de números, só para a gente configurar a coisa. Foram produzidos 1,7 bilhão de barris de petróleo. 70 bilhões de metros cúbicos de gás. A preço de hoje, isso é algo em torno de 280 bilhões de reais em valor. De novo, absolutamente quase nada ficou. Você tem hoje 20 municípios da Bahia que produzem petróleo, tá? Cerca de 1 milhão de habitantes. Isso é um raio de talvez 200 quilômetros em torno de Salvador, vai quase até a divisa com Sergipe, né? E você, de novo, IDH semelhante à Gana, ao Butão, e pior, e aí mais ainda se aproximando do que a gente precisa falar aqui, as receitas de royalties, mesmo depois de terem caído quase 50% em função da queda de preço, em alguns desses municípios, a receita de royalties equivale a 80% do fundo de participação dos municípios. No município pobre do interior, o fundo de participação do município é a maior receita que o município tem. Isso é só para ilustrar como a receita de royalties, mesmo numa produção decadente, é extremamente importante para a localidade. Mas nós estamos aqui para falar sobre o futuro da indústria. Como é que isso se alinha, né, com o futuro da indústria de petróleo no Brasil? Talvez a crise possa fazer a gente fazer uma conta rápida. A Petrobras anunciou um plano de desinvestimento, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, da ordem de mais ou menos 50 bilhões pelos próximos 5 anos. Né? 140 mil barris de petróleo sendo produzidos nas bacias maduras. Utilizando uma métrica muito simplória, claro que a gente não vai fechar um negócio com base nisso, existem transações no mercado internacional que muitas vezes chegam a valorizar um ativo, um farm-in, um farm-out em terra, em torno de 50 mil dólares por barril produzido. Essa é apenas uma das métricas. Né? Você vai usar cash flow, você vai usar valorização das reservas, mas você sempre usa um parâmetro de valor em relação àquilo que o campo está produzindo nesse momento. Se você aplicar esses 50 mil dólares por barril de óleo sendo produzido nas 4 bacias maduras do Brasil, você chega a 7 bilhões de dólares. Isso é 15% de todo o plano de desinvestimento da Petrobras para os próximos 5 anos. Então, é um valor extremamente significativo. Então, ele é extremamente significativo para a Petrobras, sob o ponto de vista da possibilidade de captar, nesse momento que ela precisa, recursos. Tá? Para investir, onde ela tem que investir? Tendo pressão. Além disso, mantendo esses campos sob a sua operação, a Petrobras tem 2 opções. A opção que ela adotava, enquanto ela julgava que ela podia fazer tudo para todos ao tempo inteiro, era a opção de botar dinheiro. Então, você discute, por exemplo, muitas vezes com um gerente geral da Petrobras na Bahia de 4 anos atrás, mas a Petrobras investe $1 bilhão nesses campos. Ora, se investir $1 bilhão por ano nesses campos e conseguir um declínio de 1,5% da produção, tem alguma coisa errada com esse investimento. Né? Só que hoje a Petrobras não pode mais se dar esse luxo de investir $1 bilhão em campos maduros na Bahia. Né? Ela não pode mais fazer isso. Né? Então, o que ela vai fazer? Se ela simplesmente parar de investir, você vai ter uma indústria sendo sucateada. Então, você vai ter um decréscimo de empregos, você vai ter um decréscimo de royalties, um decréscimo de ISS, né, nesses municípios. Você vai ter uma crise muito grande numa área razoavelmente bem populosa. Né? Então, faz sentido a Petrobras continuar operando nesses campos, além de uma mera defesa de direitos muito focalizados, que usam muitas vezes, inclusive, um subterfúgio ideológico para discutir.
Faz sentido para nós, como cidadãos, né, como players da indústria, acharmos que isso pode continuar dessa forma? Né? Eu entendo que muita gente vai dizer, você é um player, você vai se beneficiar de uma eventual transferência disso para a iniciativa privada. Eu acho que sim. Mas acho que a gente também, como cidadão, pode se propor um modelo, né, de transferência que seja desenhado de forma a ser melhor para o país. Né? Eu tenho ouvido recentemente de várias fontes, seja governamentais, sindicais, não vi isso ainda na Petrobras, de que já foi tomada uma decisão de vender esses campos. Né? Não sei se isso é verdade, não sei se isso é mentira, acho que faz sentido. Quando a gente ouve que essa decisão foi tomada, eu fico às vezes com um pouco de receio, porque muitas vezes se articula em conjunto com essa decisão uma solução que eu fico brincando chama de chinesa, né? Que é uma solução de se criar uma subsidiária, né? Que englobaria todos esses ativos terrestres, maduros, e faria como está se planejando talvez fazer para a BR Distribuidora, onde você vende uma certa participação, 49%, e entrega a operação disso para uma empresa única. Né? E alguns falam que seria uma empresa chinesa. Acho que isso é extremamente prejudicial. Aí sim você não só troca de monopólio, como você passa a ter muito menos influência sobre a forma como isso se desenha. Tá? Nós temos uma proposta que foi feita a pedido do governo do Estado da Bahia recentemente, agora em junho, onde a gente faz um pouco do que eu fiz aqui. A gente descreve a história da questão, descreve os problemas que a gente está enfrentando e faz uma proposta muito clara. Nesse momento a gente estava sendo focado apenas na Bahia e estávamos propondo que todos os campos que produzissem abaixo de 1.000 barris de petróleo por dia fossem transferidos para a operação privada. Tá? Você pode achar que isso é uma solução ou você pode achar que, como dizem inclusive algumas pessoas dentro da Petrobras, que se for para fazer, é melhor fazer para tudo. Tá? Realmente o valor, quando você fala de 140.000 barris, é um valor muito mais relevante. Tá? A nossa proposta de como isso fazer, ela tenta contemplar a perspectiva de você criar uma indústria de produção de campos maduros no Brasil. Existem outros países que têm isso, o Canadá, a Colômbia, até o Peru, sem falar nos Estados Unidos, né? E com resultados excepcionais. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que a Colômbia, nos últimos 5 anos, talvez tenha sido um dos países que mais aumentou a sua produção com baixo investimento, basicamente investindo em campos menores, né, com a pluralidade de operação desses campos. Tá? Então, o que nós propomos é de que a Petrobras, ao tomar a decisão dela, ela é a concessionária desses campos. Claro que a ANP tem que exercer o seu poder regulatório de avaliar se esses campos podem ou devem permanecer em uma concessionária que eventualmente não se propõe a continuar a investir. Né? Mas se ela decidir fazer isso, a nossa proposta é que ela faça isso justamente em conjunto com a ANP, num modelo muito semelhante ao modelo que vem sendo adotado com muito sucesso para os 12 leilões de campos exploratórios que a gente já teve. É um modelo que suscitou muito pouco, se é que tenha suscitado alguma dúvida ética. É um modelo muito claro, um modelo muito transparente, um modelo que dá oportunidade a muitos players participarem. Então, o modelo que a gente propõe é de que esses campos produzindo os seus 140.000 barris de petróleo nas 4 bacias maduras terrestres sejam divididos, eu vou apenas aqui citar um número de referência, por exemplo, em 20 clusters de 7.000 barris cada um, por questões geográficas ou de escoamento da produção, ou por questões de similaridade de reservatórios que permitam desenvolvimento de projetos de recuperação avançada de uma forma mais coerente, na hora que você tem um pacote de campos geograficamente juntos, ou campos onde um tem a água, onde você seja possível usar a água de um campo para injetar em outro campo, que seja possível aumentar a recuperação com injeção de água. Então, a partir dessa criação de 20 ou 30 clusters, né, você faria um leilão disso pela ANP. Tá? Por que é importante fazer o leilão pela ANP do nosso ponto de vista? Apesar do valor ser relevante, cerca de 7 bilhões de dólares, é muito mais complexo para uma empresa como a Petrobras vender um campo maduro no interior da Bahia, que produza 2.000 barris
do que vender um campo maduro na bacia de Campos, ou até mesmo vender um campo em produção no pré-sal. Por quê? Porque um campo maduro, que produz 2 mil barris, ele tem inúmeros superficiários, que estão todos amarrados com um contrato superficiário, inúmeros contratos de direito de passagem, contratos de energia, muitas vezes a propriedade da terra da Petrobras. Você tem todo um complicador que torna o negócio muito mais complexo. E a gente sabe que a Petrobras está procurando focar, estão fazendo o que se chama de pegar o low hanging fruit, né? Você tem que fazer mais dinheiro com transações mais simples. E o grupo de desinvestimento realmente não é um grupo muito grande. Então você enxerga muitas vezes que uma das coisas que inibe, além da questão ideológica, né, que a gente possa pensar numa transação dessa natureza, é a capacidade de execução de tantas transações ao mesmo tempo e transações complexas por sua natureza. Se você utiliza a ANP nisso, ela poderia ter algum instrumento legal de transferência automática de todos esses contratos superficiários, de donos de terra, de pagamentos de royalties, ao novo aquisitor da licença, né? Obviamente, o valor do PID seria transferido para a Petrobras, que é o concessionário atual. Mas o que a gente propõe, de novo, semelhante aos blocos exploratórios, é um modelo onde o valor a ser pago pela concessão não seja o único critério na competição. A gente propõe que a ANP, ao fazer isso, caso que se a Petrobras decidir colocar esses ativos abertos, a ANP concordando em sendo interveniente, que ao ser feita a transferência dessa licença, que a licença em si seja renovada por mais 27 anos, que é o prazo normal da licença, com o condicionante de que o novo adquirente vai ter um programa de trabalho e vai se comprometer a um volume mínimo de investimentos ao longo de 5 anos e teria como contrapartida essa extensão do prazo contratual da concessão. Por que isso é tão importante? Porque, acima de tudo, se você pensar mais na indústria, no país, no estado da Bahia, no estado do Rio Grande do Norte, nos municípios e na população local, você vai ver que o mais importante é você criar um novo ciclo de investimento. Esse novo ciclo de investimento retoma as atividades que estão paradas, emprega as pessoas. Eu entendo que, sendo gerenciado por pequenos operadores, vai ter um impacto profundo no volume de produção, que tem impacto no royalties e que gera um ciclo virtuoso que pode realmente dar origem a uma nova indústria nesse país, que é a indústria de petróleo em campos maduros, que tem características muito diferentes de você operar o campo pré-sal e que exige da empresa concessionária capacidades muito diferentes, uma estrutura de custo diferente, uma agilidade muito maior. Você lida no dia, eu lido no meu cotidiano com coisas surreais, onde você tem um equipamento de $400 mil no poço que para de funcionar porque alguém foi lá e roubou um cabo de cobre que ele tem. Tá? Então, você vai ter que intervir naquele poço, vai perder 2 ou 3 dias de produção no mínimo para recuperar isso porque alguém roubou R$200 de valor em cobre. Né? Então, é algo que a Petrobras não tem mais como lidar. Então, de novo, a proposta é a transferência desses campos para operadores privados, sendo feita através da ANP, num processo público de bid, tá? Onde a gente entende que as empresas deveriam ser pré-qualificadas, porque você precisa ter uma expertise para garantir de que você vai ter algum tipo de ganho realmente de produção e comprometimento de investimento. Algo muito semelhante, inclusive, ao que o próprio governo fez na área de aeroportos. Você tem consórcios, mas dentro desse consórcio você tem que ter um expert, um especialista, e você tem um comprometimento também de investimento muito forte ali. Então, essa é a proposta que está lançada. Eu vou depois, professor, deixar aqui algumas cópias desse documento. A gente tem também um link online, depois que a gente pode tentar passar para as pessoas. Mas é preciso que isso ganhe corpo. Nós estamos fazendo um esforço muito grande de mobilizar, sobretudo o governo do Estado da Bahia, o governo do Estado do Rio Grande do Norte, os prefeitos da área, o próprio sindicato, que a gente imagina que tem as suas resistências, mas perante a possibilidade de simplesmente ver como está vendo o nível de atividade cair brutalmente, ao ponto de que inviabiliza toda a bacia. Eu vou dizer a vocês, por exemplo, eu hoje estou vendo a Halliburton, a Baker, talvez a Schlumberger não estarem mais disponíveis para efetuar um canhoneio, um fraturamento, porque não tem volume suficiente para uma empresa dessa natureza manter uma base na Bahia.
Então, isso, efetivamente, independente de quem esteja operando, se a gente não entrar num ciclo diferente do que a gente tem hoje, inviabiliza e sucateia a produção dos campos maduros, com consequências muito graves para o país. Então, conto muito com a ajuda de vocês todos do IBP, do Grupo de Energia e Economia de Energia, né, porque eu acho que é uma agenda de interesse do país, que pode, inclusive, ter impactos econômicos muito grandes e pode, inclusive, beneficiar a Petrobras de uma forma que ela tenha mais recursos para investir naquilo que a gente acho que existe quase um consenso que ela tem que priorizar investimentos no desenvolvimento do pré-sal. Obrigado.